Muito boa tarde, pessoal. Muito alegria a gente estar aqui nessa nossa final de jornada. São 8 encontros que hoje concluímos. É o 8º encontro que concluímos essa caminhada que fizemos juntos durante esse ano. Que alegria saber que fizemos essa caminhada juntos. Então, uma grande saudação a todos que aqui estão conectados. Eu vejo aqui Áurea, Renato, e alguém de Denilda, que está pelo iPhone. Então, sejam todos muito bem-vindos. Então, vamos iniciar o trabalho de hoje. E nesse espírito de graça, festivo, pela conclusão dessa caminhada que percorremos esse ano. E para quem estiver assistindo online, essa gravação, uma gravação, né, quem estiver ouvindo a gente por uma gravação, que essa saudação também chegue, essa saudação e esse acolhimento chegue até você. E aí eu passo então a palavra agora para o Padre Bernardo para fazer a oração inicial e damos então início aos trabalhos em seguida com o Santinho. Sim, obrigado, muito obrigado, Márcio. Então vamos iniciar, como sempre, com uma oração. Escolhi essa oração que é recitada no Souhait Charité, após cada comunhão. É uma oração a Maria, já que nosso tema é Marte e Nossa Senhora e Maria. Oração a Maria para a glória da Trindade, na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o mistério dos mistérios, objeto da contemplação dos cristãos e de Marte em particular. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Mãe muito amada, vós que conheceis também os caminhos da santidade e do amor, ensinai-nos a erguer frequentemente o nosso espírito e nosso coração para a Trindade, a nela fixar nossa respeitosa e afetuosa atenção. E já que andais conosco no caminho da vida eterna, não fiqueis estranha aos pobres peregrinos que vossa caridade tem a bondade de recolher. Voltai para nós vossos olhos misericordiosos, atrai-nos nas vossas claridades, inundai-nos com vossas doçuras, levai-nos na luz e no amor, levai-nos mais longe e muito alto nos esplendores dos céus, que nada possa jamais perturbar nossa paz, nem nos tirar do pensamento de Deus, mas que cada minuto nos leve mais adiante nas profundezas do augusto mistério, até o dia em que nossa alma, plenamente desabrochada nas iluminações divinas, verá todas as coisas no amor eterno e na unidade. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santinho. Muito bem. Boa tarde para todos. Uma alegria reencontrar com a família do foyer. Um abraço especial para a Tássila, que eu vejo agora, assim, embora indiretamente, pela primeira vez. Mais uma vez, nós temos minutos para tratar de um tema que certamente iria pedir muitas horas, ou até mesmo um retiro inteiro, né? O tema de Martha Robin e Nossa Senhora. Então, pensamos que a intercessão de Nossa Senhora nos ajude a aproveitar bem esse tempo que nos é dado. De qualquer modo, ao meditar sobre a presença de Maria, Mãe de Deus, na vida de Martha Robin, já venerável pela Igreja, vem naturalmente à nossa memória aquelas palavras de Jesus Cristo que a liturgia do Advento recordou ainda esta semana, quando Jesus dizia: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, assim foi do teu agrado. Lucas 10, 21. Quando nós falamos dos pequeninos de Deus,
Naturalmente, nós lembramos de São Francisco de Assis, lembramos da pequena Teresa de Lisieux e, especialmente nós, da família do Foyer, lembramos a venerável Martha Robin. Gente sem diplomas, sem academias, sem pesquisas teológicas e, no entanto, autênticas janelas abertas para os mistérios de Deus. Claro que a igreja, a história da igreja está marcada por muitos exemplos semelhantes. Pessoas do povo, pessoas simples, camponeses, frades que trabalhavam na portaria do convento, até mesmo mendigos, que se abriram de modo admirável à ação do Espírito Santo. E assim nos ofereceram, a nós e ao mundo todo, espantosos frutos que a mente humana, por si só, não consegue explicar. Dentro do nosso tema, o primeiro traço que chama a nossa atenção no relacionamento entre Martha Robin e a Mãe de Deus, esse traço pode ser definido pela palavra intimidade. Intimidade. Nada que pudesse lembrar alguma forma afetada de atenções, nenhum sinal de veneração exagerada, mas tão somente intimidade. Como exemplo, nós podemos lembrar aquele episódio, aliás, bem conhecido, que Daniel Esculin registra no seu livro Florilégio sobre Martha Robin. Ele escreve assim, abre aspas, Georges Finet, o padre Finet, relata que a própria Santa Virgem tinha depositado sobre o divã de Marta um resumo daquela Summa Marial de Grignon de Montfort, o livro intitulado O Segredo de Maria. Naquela mesma ocasião, comentaria o padre, Nossa Senhora tinha sussurrado para Marta essa intenção nitidamente diretiva. Este é o livro que eu quero ver difundido no mundo inteiro. É o livro Segredo de Maria. Mas o outro livro, Tratado da Verdadeira Devoção, que eu tive a alegria de traduzir a partir da edição do Centenário, quando o mesmo santo Grignon de Montfort fala dos traços da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, ele escolhe 3 desses traços e o segundo deles, ele chama de devoção terna, uma devoção que tem ternura. É o número 107 dessa nossa edição. Em segundo lugar, a devoção a Maria Eterna, isto é, cheia de confiança na Santa Virgem, assim como um filho para com sua boa mãe. E ela faz que uma alma recorra a ela, Maria, em todas as suas necessidades de corpo e de espírito, com muita simplicidade, confiança e ternura. Ela implora a ajuda de sua boa mãe, a todo tempo, em todo lugar e em todas as coisas, em suas dúvidas para ser esclarecida, em seus desvios para ser corrigida, em suas tentações para ser sustentada, em suas fraquezas para ser fortalecida, em suas quedas para ser reerguida, em seus desânimos para ser encorajada, em seus escrúpulos para deles ser liberada, em suas cruzes, trabalhos e reveses para ser consolada. Enfim, em todos os seus males de corpo e de espírito, Maria é o seu recurso costumeiro, sem medo de importunar essa boa mãe e sem medo de desagradar a Jesus Cristo. O jornalista Marcel Clément, num dos seus livros, ele atesta o seguinte, abre aspas, ao relatar esse fato, aquele fato do livro encontrado sobre o divã de Marta, né, o padre Finet acrescentou que ele mesmo, entrando no quarto algumas horas depois, percebeu o livro sobre a cama e, profundamente espantado, pois ninguém tinha entrado no quarto, o padre perguntou, que é isso, minha filha? E Marta respondeu, é a mamãe, meu pai. C'est la maman, mon père. É a mamãe. Só isso. Que simplicidade. Nada de senhoras, rainhas, excelências,
mas simplesmente mamãe. Alguém, espantado, poderia dizer, mas isso é coisa de criança? Exatamente. A relação de Marta com a Virgem Mãe tem traços de ternura e de simplicidade que só encontramos nas crianças e nos pequeninos de Deus. Em outros termos, é com a mais absoluta naturalidade que Marta Robin vivencia o excepcional favor divino de conviver lado a lado com a Mãe de Deus. Como se fosse a coisa mais comum, mais banal da história. O outro biógrafo de Marta, o padre Manteau Bonamy, ele realça esse mesmo aspecto. Abre aspas. Não pensamos a Marta um curso de teologia marial. Ao contrário, quem conhece Maria melhor do que ela? Não com conhecimento cerebral, mas com aquela ciência que nasce da longa intimidade entre duas pessoas que se amam, como Marta e a Mãe de Jesus. Fecha aspas. Eu, pessoalmente, não tenho nenhuma dúvida de que Marta nos dá um modelo de devoção mariana que pode corrigir certos desvios muito correntes entre nós. Menos coroas de ouro e mais disposição a imitar o exemplo de Maria, nas áreas da obediência, da simplicidade e do serviço. Um outro biógrafo de Marta, o padre Bernard Peirus, escreve assim, abrindo aspas, Marta Robin é certamente uma das grandes almas mariais da história da Igreja. Já vimos, muitas vezes, que Marta vivia com ela, que a conhecia intimamente. São incontáveis os testemunhos que confirmam esta impressão, ainda que a própria Marta se mostrasse sempre muito discreta sobre este assunto, exceto para algumas pessoas mais íntimas. De fato, continua o biógrafo, Marta não negava aos seus íntimos que Maria a visitava. E ele passa a citar um desses íntimos, que foi o escritor e acadêmico francês Jean Guiton, que diz assim, ela, Marta, tem frequentes aparições de Maria como mediadora. Marta dizia, nós não somos levados a cair de joelhos, mas a nos lançar em seus braços. Esse contraste, para mim, é saboroso. Não é? Uma devoção que não me leva a cair esmagado de joelhos, não é? Mas que me leva a querer, como uma criança, como um filho, a pular, a saltar nos braços da mãe. É assim que nós temos, da própria Marta, uma descrição feita por ela em 1942 a respeito de Nossa Senhora. Quando pediram ela, perguntaram, como é essa Nossa Senhora que você vê? E Marta, então, diz, o seu rosto é de uma beleza incomparável. Não é possível descrever os traços da Virgem, porque são todos perfeitos. Seu rosto é suavemente luminoso, nada de ofuscante, e é muito bonito. A Virgem me deixa maravilhada pela sua beleza, sua atitude, seus gestos, mas ela atrai e nos prende. A gente não tem o pensamento de se colocar de joelhos diante de sua aparição, mas de voar para ela. Não para lhe pedir algo, mas num sentimento de gratidão e de amor. A gente tem vontade de dizer, querida mamãe, nós bem sabemos, nós, vossos filhos, que vós nos amais e quereis nos cumular. Que o nosso coração seja vosso repouso, mamãe querida. Dá para ver claramente que nós aqui estamos, diante dessa descrição feita por Marta, estamos mergulhando no âmbito do sobrenatural. Aquele mesmo âmbito onde aparecem os estigmas do Padre Pio, onde aparecem os sonhos proféticos de Dom Bosco. Há uma espécie de limiar entre o mundo concreto e o mundo espiritual que já foi transposto nessa experiência de Marta. Quem viu aquele comovente filme A Canção de Bernadette, La Chanson de Bernadette, certamente deve se lembrar daquelas cenas da gruta de Massadielle, quando a menina Bernadette via Nossa Senhora, conversava com ela. O rosto de Bernadette reagia visivelmente à presença de Nossa Senhora, enquanto em volta dela, uma multidão, ninguém mais via nada, nem ouvia nada.
Ali se experimentava aquele encontro entre os dois mundos, o material e o espiritual. O mundo que os sentidos percebem, o material, e aquele outro que está além dos sentidos, o mundo concreto e o mundo místico. E Bernadette, lá na gruta, era como que a ponte entre esses dois mundos. Só que, no caso dela, esse contato extraterrestre durava muito pouco, eram alguns minutos. Já a experiência de Martha Robin, ao contrário, mostra que durante longos anos as barreiras entre esses dois mundos foram rompidas, para o profundo desgosto dos racionalistas e dos materialistas. A sua continuada paixão, de Marta, em união com Jesus, apenas vinha coroar esse grande milagre do amor divino. E por falar em milagre, voltando a Daniel Esculan, ele repete essas palavras de Marta a respeito de Nossa Senhora. Maria não faz milagres por ela mesma. Em sua vida, tudo é simples e acessível a toda criatura. Deus, querendo nos dar a Santa Virgem por modelo, quis que sobre a terra a sua vida seja mais imitável do que admirável. Olha que bonito isso. E é quase chocante, né? Quando Deus nos dá a Santa Virgem por modelo, não era tanto para ser admirada, mas para ser imitada. Vou repetir a frase. Deus, querendo nos dar a Santa Virgem por modelo, quis que sobre a terra a sua vida, a vida de Maria, seja mais imitável do que admirável. Se na vida da Santa Virgem só se falasse de fatos espantosos e sublimes, poucas almas ousariam tomá-la por modelo. É na sua vida interior, toda feita de união a Deus, que é preciso basear a nossa vida. Essas são palavras de Marta. No livro de outro biógrafo de Marta, o padre Perret, o livro Prends ma vie, Seigneur, Toma Minha Vida, Senhor, ele nos inicia na compreensão da devoção à Virgem Maria, segundo Marta. E o padre Perret aponta 3 pontos. Primeiro, a devoção marial de Marta nada tem de sentimentalismo, mas deriva de uma espécie de deslumbramento intelectual e experimental na fé diante da obra de Deus. Ou seja, Marta via em Nossa Senhora a grande ação do próprio Deus. Segundo, não é uma devoção isolada da vida, mas uma devoção que impele Marta continuamente para Deus e para as pessoas. A devoção marial, experimentada por Marta, a lançava em direção a Deus e em direção às pessoas. Não era uma coisa desgarrada da realidade da vida social e eclesial. E, por fim, diz o padre Perret, essa devoção de Marta não fala de Maria sem evocar o Pai, ou Jesus, ou o Espírito Santo, ou as necessidades das pessoas. Uma devoção mariana trinitária, de objetivação trinitária. A própria Marta declara, abre aspas, Maria se tornou nossa vida. Não que ela seja o fim supremo de nossa vida, não. Ou a causa primeira, ou seu princípio vital, não. Todas essas glórias são prerrogativas de Jesus. E agora vejam que delícia. Longe de nós o pensamento de querer engastar na coroa de Maria os diamantes roubados de Jesus. Cristocentrismo, né? Uma devoção mariana absolutamente cristocêntrica. As famílias do foyer de Charité renovam diariamente a consagração a Jesus por Maria na linha de São Luís Maria Grignon de Montfort. E o dedo de Marta está aí bem visível. Como foi que Marta chegou a essa grande familiaridade com a Santa Virgem? É a pergunta feita pelo padre Perret. E ele mesmo responde. Para levantar essa questão, é preciso levantar o véu sobre o conteúdo de um livro de Grignon de Montfort, encontrado durante a Paixão, certa sexta-feira, pelo padre Finet, sobre o divã de Marta, o livro já citado, O Segredo de Maria. Ele se apoia sobre a doutrina muito simples, resumida pelo santo. Tendo o Espírito Santo desposado Maria,
e tendo produzido nela e por ela e dela Jesus Cristo, esta obra-prima, o Verbo encarnado, como ele, o Espírito Santo, jamais a repudiou, ele continua todos os dias nela e por ela, de maneira misteriosa, mas verdadeira, continua a produzir os seus predestinados. Uma ação do Espírito Santo em Maria, ainda hoje, nela e por ela, para levar os seus devotos à salvação. E ainda mais, ele continua. Quando o Espírito Santo, seu esposo, encontra Maria em uma alma, ele voa para lá, entra ali plenamente. O Espírito Santo se comunica a esta alma abundantemente, na medida em que ela, a alma, dá espaço à sua esposa, Maria. E uma das grandes razões pela qual o Espírito Santo não faz hoje maravilhas espantosas nas almas é porque ele, o Espírito Santo, não encontra nelas, nas almas, uma união suficientemente grande com a sua fiel e indissolúvel esposa, que é Maria. Lições que a gente não pode desprezar. São realmente lições definitivas para a nossa devoção mariana. Então, fica bem claro que existe uma ligação necessária entre Maria e o Espírito Santo. Este, o Espírito, nos impele até Maria. Uma vez com ela, nós somos mais abertos ao Espírito. A intimidade de Martha Robin com Nossa Senhora é uma obra do Espírito Santo. Assim, a renovação diária da consagração a Nossa Senhora, como se faz na família do foyer, abre as portas para uma vida no Espírito. O padre Alain Bandelier fez um estudo sobre a vida mariana de Martha Robin com base no diário dela, o seu jornal. As passagens dedicadas a Nossa Senhora no diário de Martha representam apenas 7% do total. É um dado importante, mas sem exagero. Diz o padre Bandelier que isto é um sinal de equilíbrio. E ele diz assim: quando Martha fala de Maria, ela fala de alguém real. Trata-se sempre de uma relação de pessoa para pessoa, uma relação viva, cordial, profunda. O seu testemunho pode ajudar a evitar duas tentações clássicas. Para a piedade marial, a tentação do sentimentalismo. Para a doutrina marial, a tentação do intelectualismo. E é exatamente a separação entre piedade e doutrina que costuma levar ao empobrecimento de ambas. Ambas o quê? A piedade e a doutrina. Ao contrário, a experiência dos místicos recorda para os primeiros que a palavra com P maiúsculo é mais do que palavras com P minúsculo. E para os outros, recorda que a oração é muito mais que um simples estado de alma. O padre Bandelier destaca que Martha, em sua fé e em sua oração, jamais separa Maria de Jesus ou da Santíssima Trindade. Nas palavras do diário de Martha, que o coração santo e imaculado de Maria esteja em mim para amar o Senhor. O alvo, o gol, o ponto de chegada é o Senhor. Em Martha, a devoção mariana amplia o seu coração para o mundo inteiro, inspirando Martha a consolar, curar, encorajar, esclarecer, sustentar e querer salvar. Daí a obra missionária que brota do coração de Martha, obra do Espírito Santo. Todos nós conhecemos os debates, as dificuldades levantadas dentro e fora da igreja a respeito da devoção mariana. São discussões bíblicas, discussões históricas, discussões teológicas, de todo tipo. Nada disso importa para a nossa querida Martha. Ela se relaciona com Maria não só de modo real e concreto, mas de uma maneira totalizante. Olha as palavras de Martha. Rezando e falando com Nossa Senhora. Minha boa mãe, eu vos dou minha inteligência para que ela estude vossas grandezas.
Dou minha memória para que ela não esqueça vossos benefícios. Dou-vos todos os meus pensamentos para que eles sejam todos vossos. Dou-vos meu coração para sempre vos amar. É toda a pessoa, de uma forma totalizante, que entra nesse contato, nessa relação com a Mãe de Deus. Essa é a nossa Marta. Essa é a sua devoção pela Mãe de Deus. Peçamos a Deus que o seu exemplo de devoção filial à Nossa Senhora, mas uma devoção que se irradia também pelo mundo inteiro, se estende às pessoas, se compromete com o sofrimento de todos, nos anime a perseverar em nossa fé e em nossa missão. Amém. Muito obrigado, Santino. Belíssima exposição, extremamente completa e prática. Realmente me encontrei muito bem. Tudo isso o que conhece. Talvez, Tarsila, poderia falar um pouco, à luz do que foi já dito, mas dando a tua sensibilidade também, o que você percebe. O microfone. Agora sim. Muito bonito, né, Padre Santino? Esse pensar na convivência de Marta com a nossa Mãe Santíssima, porque bem no início Santini coloca que a palavra-chave seria intimidade. Sim. E aí já me vem, como ele mesmo expôs, que a intimidade é uma consequência de um convívio, de uma convivência. E sim, esse convívio de Marta com Maria Santíssima me dá a impressão de que vai moldando o coração de Marta para que ela cada vez menos tenha medo de se entregar a Maria e de se deixar conduzir em todas as suas ações por Maria. Há um tempo atrás eu conversava com meu esposo sobre aquele episódio em que Nossa Senhora acaba de receber o anúncio do anjo e aí ele, durante essa conversa com ela, fala que a sua prima Isabel estava grávida, para dizer que para Deus nada é impossível. E, enfim, aquele prodígio, Maria completamente consciente de todas as promessas que o povo há anos e anos e anos esperava que se concretizassem, e aquela promessa se cumpre nela. Qual é o primeiro pensamento de Maria? Eu vou até Isabel. Ou seja, ela poderia ter se fechado nela mesma com toda justificativa, porque era um prodígio o que estava acontecendo naquele momento. Ela tinha acabado de receber o anúncio, mas ela sai de si mesma. E a mesma coisa Marta, eu penso, porque na vida dela acontecia um prodígio, acontecia um milagre constante de obra de Deus mesmo. Mas, a exemplo de Maria, e talvez aprendendo de Maria, ela saía o tempo todo de si mesma. O tempo todo, Marta não se voltava para si, para o que estava acontecendo, para as suas dores, para as suas lutas, ou para as alegrias imensas que ela experimentava ao mesmo tempo, mas ia e iniciou, né, com a graça do Espírito Santo, uma grande obra, e atendia milhares de pessoas e se compadecia das pessoas. Então, isso é um reflexo, eu penso, desse convívio com a Mãe de Deus, né? Dessa simplicidade, desse espírito de serviço, desse espírito de obediência, que só o Espírito Santo mesmo pode gerar para uma alma, né? Só ele mesmo. Sim, é verdade. Marta Robin, um pouco como a Santíssima Virgem, como você falou, era tão voltada para os outros que ela disse mesmo, me esqueci a mim mesmo e fui feliz. Era totalmente voltada para os outros, que é muito raro quando as pessoas são muito doentes. Os grandes doentes são bem centrados sobre essa doença e são capazes de analisar no menor detalhe o que eles estão passando, acompanhando a situação. Até as descrições parecem tão precisas que parecem médicos eles mesmos.
No caso de Marta, ela era grande doente mesmo, mas totalmente voltada para os outros. E o padre de Montfort, que foi citado abundantemente no Segredo de Maria, na sua experiência concreta como Marta, também dizia, quando se diz Maria, ela diz Deus, ela reenvia tudo a Deus, ela é um espelho completo, e nisto consiste a sua virginidade, nos ensina a ser voltado para os outros. Hein? Então, eu vejo dos dois lados, tanto de Marta, que do Padre de Montfort, uma convivência, como foi dito, uma experiência concreta de vida com Nossa Senhora. Santini falou de intimidade, de ternura, de simplicidade. É isso mesmo, uma convivência com Nossa Senhora que, com os anos, no caso de Marta, Padre de Montfort morreu com 43 anos, mas desde o início ele realmente escolheu a Virgem Maria, e como ele foi um grande teólogo mesmo, formulou muito bem no tratado que ele vivia. Mas ele diz, num dos seus números do tratado, que ele, no seu tratado, colocou por escrito o que ele viveu com sucesso durante anos de ministério, 10 anos de pregação popular, nas missões populares, nas quais ele ensinava a renovação do batismo e a verdadeira consagração a Maria para ser mais ainda consagrada a Jesus Cristo. Então, essa dimensão de vida trinitária que nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é como que é auxiliado por Maria. E Marta, a meu ver, ela viveu o ensinamento do Padre de Montfort. Anotei esse número 257, fazer todas as suas ações por Maria, com Maria, em Maria, para Maria. Anotei isso no Segredo de Maria 43 ou no Tratado 257, o mesmo tema, a ordem talvez invertido, mas é a mesma coisa. Por Maria é a consultar interiormente antes de iniciar uma ação, acolher conscientemente Maria na nossa vida, fazer todas as nossas ações por ela, sendo ela consultada interiormente, diria. Marthe Robin dizia, aprendamos a não fazer nada sem o conselho, sem o socorro, sem a inspiração e o consentimento de Maria, ela dizia assim. Com Maria, fazer todas as suas ações por Maria, com Maria. Maria está ao nosso lado, como em Caná da Galileia, ao lado de Jesus, como no Gólgota, ao lado de Jesus. Ela é um modelo de vida espiritual e, de fato, ela é mais imitável que admirável, como já foi dito. Ela é a dispensadora de todas as graças, ela é tesoureira de todas as graças, diz o Padre de Montfort. Ela está ao nosso lado como mulher, a sua feminidade, a mulher que está ao lado do homem na criação do Gênesis, como auxílio. Deus vem em auxílio, é bonita essa expressão, da liturgia, que diz o valor da mulher ao lado do homem. E em Maria, que seria a interioridade, fazer as coisas do interior. Me lembro que uma vez o Padre Finet, que era o diretor espiritual de Marta, ele falava coisas com entusiasmo, era um padre animado, e Marta intervia às vezes, sim, padre, mas do interior. Sim, padre, mas do interior. Sim, padre, mas do interior. O padre não conseguia, de fato, essa interioridade que tinha Marta. Ele era o padre, mas Marta tinha uma convivência com Nossa Senhora abismal. Sim, padre, mas do interior. Isso é Maria mesmo. Maria é tudo no interior. E a terceira expressão do Padre de Montfort, para Maria, eu vejo aqui a pureza da intenção. Quando se diz Maria, ela diz Deus. E Marthe Robin dizia que eu seja vossa esposa, toda marcada com as dores e a pureza de Maria. E em Maria, na interioridade, que eu retomo esse ponto, concluindo, ela é fecunda, uma interioridade fecunda. Marthe Robin diz, ela é fecunda
da fecundidade de Deus. Então, essa fecundidade de Deus, porque Maria agradou a Deus e o Espírito Santo se encontrou em Maria e quis ter Deus uma fecundidade por excelência, eu posso dizer, através de Maria. E como explica o padre de Montfort, Deus não muda de opinião, ele é constante, né? E ele continua hoje a gerar santidade por Maria. Então, nós estamos aqui à beira de um segredo que é bem prático, como diz o Santini, citando São Lucas 10, faz a exultação de Jesus diante desse mistério revelado aos pequeninos. Então, Marta faz parte desse Anawim da Bíblia, desses pequeninos, que são os privilegiados de Deus, porque a boa nova é anunciada aos pobres, nos diz o profeta Isaías, nesse tempo do Advento. E Marta é uma ilustração extraordinária do que já viveu o Padre de Montfort, mas que ele experimentou no seu ministério também, que Marta experimentou e que nós também estamos experimentando à medida que a presença de Maria ao nosso lado se torna sempre mais concreta, prática, através desse método do Padre de Montfort e da ilustração que nos dá Marta Romain. Falei muito, mas Tássila ou Santini, vocês podem completar. Eu tenho a impressão que nós precisamos investir bastante numa espécie de renovação da devoção mariana. Eu sei que no meio do povo tem muitas práticas, né? Coroação de Nossa Senhora no mês de maio, novenas e coisas assim. Mas eu tenho a impressão de que lá no fundo, ou como diria Marta, mais interiormente, mais do interior, né? Está faltando alguma coisa. Vejam, por exemplo, essas palavras de Marta sobre rezar a Nossa Senhora. Rezar a Maria não é dizer-lhe muitas palavras, mas viver sempre com ela. Nos momentos difíceis, chamar Maria em seu socorro. Maria forma Jesus em nós. Maria foi mendiga da graça a cada instante, porque ela dava tudo o que tinha e nada guardava para si. Isso a fez tão próxima de nós. Essa proximidade de Maria, me parece que ela está meio na sombra. Eu fico pensando nos casais que têm filhas, né, meninas e adolescentes, a preciosidade que seria educar essas meninas, essas adolescentes, para uma vida de intimidade como Nossa Senhora. Não só como barreira, como redoma de proteção, mas como enriquecimento interior. Quem é que iria passar por solidão sabendo que Nossa Senhora está aí do lado dela? Não é? E Marta continua. A Santíssima Virgem, ela é mamãe querida, que tem um olhar particular sobre cada um de nós, que nos ajuda em tudo. Falar com ela como uma criança fala a sua mamãe, que ela seja a sua bem-amada. Eu tenho a impressão que nas famílias isso está cada vez mais raro. O que pensa isso? O que pensa você, Tássila? É um desafio muito grande, eu acho, para nós pais, porque também a gente só dá o que a gente tem. Então, primeiro tem que partir de nós, esse convívio, justamente, porque eu penso que quanto mais a gente consegue, não da mesma forma que Marta, mas pela fé mesmo, com essa convivência com Nossa Senhora, essa entrega, né? Até através da consagração a ela e fazer tudo por meio dela, a gente pouco a pouco vai aprendendo, assim, com Maria, mesmo na nossa fragilidade, vai entrando na escola de Maria. Então, vai aprendendo que a vida ela é realmente interior. A graça, ela acontece na nossa vida, na maior parte das vezes, de uma forma muito silenciosa. E só tendo essa atenção, esse ouvido aberto,
a gente consegue perceber. E a gente consegue, a partir disso, transmitir para os nossos filhos essa realidade. Porque é muito difícil, quando você não está vendo nada com os olhos, você perceber. Então, você tem que ter essa sensibilidade de mostrar. Está vendo tal coisa que aconteceu? Está vendo tal situação? Nós não pedimos a Nossa Senhora, nós não rezamos, e não aconteceu de tal forma. E é claro que, de acordo com a idade deles, a gente vai adaptando. Mas eu penso que nesse mundo tão disperso, tão barulhento, muitas vezes, é um grande desafio a gente entrar nessa escola de Nazaré, de São José e de Nossa Senhora, de conseguir perceber a graça de Deus e trabalhar a nossa vida de uma forma interior. Porque eu penso que, atualmente, tem uma tendência, a gente mesmo tem uma tendência, de olhar muitos aspectos exteriores, sabe? É lógico que o exterior ele vai quase sempre refletir o interior, mas ele não é o mais importante. Deus, ele se agrada, eu tenho essa impressão de que ele se agrada mesmo de se utilizar daquilo que exteriormente não parece tão importante, tão adequado, para justamente mostrar a sua glória. Então, ele se utiliza dos pequeninos, ele se utiliza de situações inusitadas, às vezes, que o mundo não daria nenhum valor. E a gente tem que ter esses olhos abertos, essa percepção, que é fruto de uma convivência, que é um aprendizado da nossa alma, que a gente vai absorvendo um pouco de Nossa Senhora e de São José também, porque eu vejo que era aquele lar de Nazaré, onde brotava o silêncio, a abertura para Deus, de uma maneira muito, assim, nunca antes vista, porque o próprio Deus estava ali no meio deles. Então, a nossa função, eu acho que é se colocar naquele lar, como Marta fazia, né? E absorver, e se deixar atingir por essa graça, por essa luz, para tentar aprender alguma coisa e viver, né, com Deus. Muito lembrando que Tarsila tem 4 filhos, né? Eu tenho 4, estou esperando a 5ª agora. Que falou. E o mais velho tem 6, né? 6 anos. Sim. Então, são todos pequenos e exatamente Marta falava muito com as mulheres como você, com as mães. Me lembro de Marta dizia, mas por que os pais não ensinam aos seus filhos a rezar? Marta teve uma intimidade extraordinária com as crianças. Ela mesma, com o pároco dela, Padre Fort, fundou uma escolinha para crianças pequenas, na finalidade de ensinar essas crianças a rezar e para essas crianças rezarem para os retirantes. Mas ela, depois a escola cresceu e as crianças vinham para o grupo, no quarto de Marta, os pequeninos que chegavam à altura da sua cama, porque Marta era sempre mais baixinho que os outros, né? Ela era sempre deitada, todo mundo era maior que ela. Né? Mas as crianças chegavam como Marta, então Marta se encontrava na altura de Marta, do tamanho. Então Marta se encontrava com as crianças e ela dizia que a oração das crianças vai diretamente ao céu. Marta dizia isso, uma citação mesmo, a oração das crianças vai diretamente ao céu. Eu penso, e está reencontrando também a sugestão de Santini, que as crianças rezam também através dos seus pais. Quer dizer, a relação que você Sila, André, vocês têm com Deus, com Nossa Senhora, com São José, passa pelas crianças que pegam por percepção. Então, a sua relação, se ela é simples, se ela é convivial, afetuosa, confiante, com Maria como mãe, a criança pega isso, porque diretamente, eu penso isso, criança pega o ambiente, eu vejo assim nas igrejas, as crianças que vêm à missa do domingo, se acostumam e pegam o ambiente como esponjas mesmo, e tudo pegam dos pais, porque vocês têm a autoridade.
de Deus mesmo para educar seus filhos. E o cume da educação, a participação mais divina que é ensinar a rezar. Mas essa oração de tipo de Marta. Marta dizia que ela começava Ave Maria e não terminava, era tão próxima que ela estava com ela mesmo. Então, essa convivência nos ajuda muito. E nós, como diz Santini, temos que rever nossa devoção marial, talvez para que ela seja uma convivência com Maria, por Maria, com Maria, em Maria, para Maria. Esse é formulado para nós adultos, mas que seja aos poucos um reflexo, talvez, de não começar uma atividade familiar, profissional, social, mesmo política, para que Maria seja confiada a ela, porque ela está ao nosso lado, ela nos ensina a postura certa, ela sabe calar, por isso sabe falar na hora certa. Ela tem toda a postura que encontra a graça diante de Deus, e de fato, como diz o padre de Montfort, quando o Espírito Santo vê Maria numa alma, ele pula dentro. A tradução é ele bondit em francês, ele bondit, ele pula dentro. Não sei se voa para lá, se é correto. Ele pula dentro. Não é correto em português, ele pula, mas em francês, ele bondit. Bondit é pular mesmo. Ele é atraído por uma alma mariana, que é uma alma humilde, simples, que vive Nazaré, como diz Tássila, que vive em Nazaré, porque o Filho de Deus cresceu em Nazaré, e trata-se, como diz o padre de Montfort, o homem interior crescer a nós, até chegar à maturidade plena do homem Jesus Cristo, que é o homem, eis o homem, diz Pilato, um pagão, fez a profecia certa. Às vezes os pagãos fazem profecias muito certas, não tem como negligenciar, todo mundo é útil, nesse mundo tudo é providencial, esse mundo está na mão de Deus, tudo fala nesse mundo, pode tirar a experiência de tudo, mas Maria é uma facilitadora, eu diria, uma facilitadora da vida da graça, isso que tem. Então, por que não usar o meio que Deus nos deu, que é gente, que é mulher, ela é mulher da nossa humanidade, ela é gente, mas uma mulher que teve uma experiência de Deus incomparável. Então, os santos, a meu ver, um segredo de todos os santos, tiveram uma relação muito particular com a Santíssima Virgem, que permanece esposa do Espírito Santo para conceber Jesus a nós, isso que ensina o padre de Montfort. Eu noto também que Marta teve como missão de anunciar o novo Pentecostes de amor. E como ela era totalmente numa intimidade, como foi dito, de Maria, era tão próxima de Maria como mamãe, ela, a meu ver, é mais próxima do Espírito Santo para anunciar esse novo Pentecoste, porque tem uma relação entre Maria e o Espírito Santo, entre Marta e o Espírito Santo, pela essa convivência e proximidade. Sem monopolizar a palavra, eu vejo uma última publicação de Sophie Gay, que é postulador ainda da causa de Marta, que publicou esse livro, não sei se Santini já teve, é Marta Robin, Caminho para o Silêncio Interior, de Sophie Gay, de 2020, julho de 2020, e ela dá uma frase exatamente que falou Santini. Ela começa assim, tem 2 páginas curtas, ela diz, nas pegadas de Teresa de Lisieux, Marta pressentiu Maria mais como mãe que como rainha do céu. Ela a chamava a Virgem Maria familiarmente a sua mamãe. E ela diz, mamãe, escreve ela falando da Virgem, me parece que ela não pode resistir a esse grito de amor e que toda a sua materna ternura, ela se desbruça sobre a sua dolorosa filha. Marta fala dela mesma. Nós estamos bem vendo que isso não é uma linguagem teológica, mas a tradução de uma experiência de vida. Aqui Maria é aquela que se faz próxima, aquela que vigia e consola como mãe próxima da sua criança doente. Ela é também aquela que nos ama tais como somos. Essa mãe
nos ama, diz Marta, de um amor verdadeiramente materno. Ela nos ama apesar das nossas misérias, por causa mesmo da nossa fraqueza. Uma mãe não tem sempre mais afeição pelo mais fraco, mais doente dos seus filhos, mas até que ponto acreditamos ser filhos de Maria? Final de citação, de Marthe Robin. Marthe nos convida, de Sophie, a ir mais adiante no conhecimento, mais adiante nessa relação que é um conhecimento teórico. Toda a sua vida, diz Sophie Gay, ela encorajou Marthe, as pessoas a entrar no mistério da maternidade de Maria, a ter uma atitude de confiança filial na Santíssima Virgem para todas as necessidades da sua vida concreta. Ela não é a Virgem Maria que vai resolver, não é a Virgem Maria que vai resolver, mas ela é mãe benevolente, ela vai facilitar. A Santíssima Virgem, ela é uma mãe querida que tem um olhar particular sobre cada um de nós e que nos ajuda em tudo. Final de citação. Tem que ir à frente, aconselhava Marta uma pessoa. Chamai a Santíssima Virgem à sua ajuda. Ela é a vossa mãe e vós sois plenamente sua filha. E Sophie prossegue, terminando, o que Marthe buscava antes de mais nada era de levar as pessoas a tomar Maria na sua vida, a não permanecer numa relação meramente abstrata, mas a verdadeiramente conhecer e amar aquela que é a sua mãe verdadeira. Citação, chamai a Santíssima Virgem à vossa ajuda, coloca-a no vosso coração, e ela que cuidará disso e arrumará tudo. Final de citação. E Sophie prossegue, não com de vez, assim, como se fosse por magia, mas porque ela facilita, ajuda, segundo a nossa ação, onde nós não conseguimos mais. A uma pessoa que sofria de uma grande solidão, Marta aconselhou de rezar a fórmula curta da consagração de Jesus por Maria do Padre de Montfort durante alguns dias. Serei admirado de sentir o coração de mamãe e a proteção da Santíssima Virgem. Maria é da nossa raça, diz Marta, mas ainda ela é mulher. Enquanto mulher, ela sabe cuidar dos detalhes, diz Marta. E citação de Marta, o papel da Virgem Maria é de cuidar dos detalhes, diz um dia Marta, para aconselhar, fortalecer uma pessoa um pouco teimosa de todos os detalhes. E a sua função materna, que é isso? Necessita de tudo pedir a ela, de tudo usar, pois ela é toda poderosa. A gente pede tudo a uma mamãe, que não pode tudo, mesmo quando ela queria, mas com Maria, nossa mãe, usamos, não tememos. Final de citação de Marta. Dizendo que Maria é toda poderosa, Marta não se situa na ordem do poder temporal, mas na ordem do amor. Deus não pode nada recusar àquela que nada lhe recusou. Tomando uma imagem de Montfort, Marta diz que ela é a tesoureira do coração de Deus, ela tem todo o poder sobre o coração de Deus. As orações de sexta-feira, Marta vivia a paixão do Senhor, mostram que Marta recorria a Maria para interceder com ela. Para interceder com ela. Interessante. Interceder com ela. Marta intercedia muito e ela aprendia de Nossa Senhora que intercede para os homens. Interceder com Maria para o bem da humanidade. Achei fantástico. Citação, eu sei que eu não mereço que vocês me escutassem, mas vos prometo, Marta, minha intercessão. Eis vossa mãe, ó Jesus. Ela é vossa mãe. Vós podeis apenas a atender. Ó Jesus, eis vossa mãe querida. A ela, o Senhor não pode recusar as graças que vos peço. Então, o coração da Virgem é amplo, não especialmente algumas almas que Maria protege. Vem ao socorro de todos os humanos, diz Sophie. E toda a sua família humana que ela protege, que ela consola, que ela cura, que ela encoraja, que ela ilumina, que ela sustenta,
que ela quer salvar. Mãe de misericórdia, ela imita o Pai de todas as misericórdias e quer nos ajudar, mesmo sem ser rezada. Que ninguém se sinta pequeno demais ou longe demais, para que Maria se debruça sobre ele pessoalmente. Maria não se debruça sobre nós apenas nas situações extraordinárias. Se nossa vida é apenas uma vida de todos os dias, é um pouco como a vida de Nazaré, não? Pergunta. Marta tinha entendido isso, eis que nos torna tão próxima de nós. Então, citei toda a passagem sobre essa convivência, intimidade de Marta com Nossa Senhora, da postuladora atual da causa de beatificação de Marta. Se Santini quer dizer uma coisa, o Tássila, não sei. Chegamos ao final do nosso tempo, né? Mas, às vezes, eu fico pensando, como é que não percebem que os grandes santos, todos eles, se santificaram na intimidade de Nossa Senhora e se santificaram levando as pessoas a Nossa Senhora. A própria Marta, dando conselhos a uma jovem, ela dizia para a jovem fazer conhecer a Santa Virgem, fazê-la amar, dá-la às almas, pois sua graça de virgem é a de virginizar as almas. Com ela, com Maria, a gente sente a necessidade de purificar o coração. Com ela, a alma tem uma irradiação, com Maria, a alma tem uma irradiação que não teria de outra maneira. Obrigado, vamos confiar todas as nossas vidas a Nossa Senhora, pedindo, como diz Santini, de fazer como os santos fizeram, levar todo mundo a Maria, mas de uma maneira como Marta fazia. Marta levava todas as pessoas que atendiam a Maria, porque ela sabia que Maria era atendida. Então, ela fazia assim. Então, nós podemos também recolher esse exemplo, esse testemunho de Marta e, na nossa vida pessoal, passar tudo por Maria e levar as pessoas também a Maria, sabendo que ela mesma leva todo mundo a Jesus. Hein? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, talvez Mara queira dar uma palavra de conclusão. Vem, Mara. Vem aqui. Está aberto. Então, essa foi a última live, né, deste ano celebrativo dos 50 anos. E o Márcio vai preparar para nós a compilação de todas as lives deste ano. Foram 8, né? E nós vamos depois colocar também no YouTube. Mas vamos também enviar para cada um pelo WhatsApp, como eu fiz das outras vezes, né? Esta live completa de hoje, mas depois também a compilação de todas as lives, né, que o Márcio vai fazer para nós. E em breve também a gente vai fazer um lançamento de um documentário com o histórico dos 50 anos do Foyer. Um histórico que foi gravado aqui no Foyer com Dom Gilson, Padre André, os amigos do Foyer, desde o início, né, da abertura do Foyer daqui de Mendes. Então, contando um pouco da história do nosso foyer. Então, em breve, a gente vai fazer esse lançamento também deste documentário de 30 minutos, e vamos estar comunicando vocês também. Muito obrigado. Então, até mais. Parabéns, obrigado, Santinha, obrigado, Tássila, obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus. Parabéns. Amém. Avante com Maria.